Gente, graça e paz, eu estou muito feliz porque hoje é o 5º dia da série Intensifique. São 7 quarta-feiras com 7 palavras da parte de Deus. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, então você não pode perder. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, manda para alguém, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você já. Gente, graça e paz, Deus ministrou uma palavra no meu coração que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 66. Olha o que o texto vai dizer. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele, e glória a Deus por isso. Este menino aqui no versículo 66 trata-se de João o Batista, filho de Zacarias e Isabel, ambos avançados em idade, como diz Lucas capítulo 1, versículo 5, nos dias de Herodes. E a Bíblia vai dizer que mesmo avançados em idades, eles eram tementes ao Senhor. Isabel era estéril, mas mesmo assim, eles eram tementes ao Senhor. A Bíblia vai dizer que uma certa feita cai-lhe a sorte de Zacarias ir ao templo oferecer incenso ao Senhor. E como de costume, Zacarias entrava no templo, a multidão ficava do lado de fora, aguardando Zacarias sair para receber as bênçãos sacerdotais. Só que nesta ocasião aparece um anjo, e nós conhecemos como o anjo Gabriel, que o texto vai relatar, e quando o anjo apresenta-se a Zacarias, ele treme, e o anjo vai dizer: Zacarias, não fica com medo, Deus ouviu a tua oração, e a tua mulher Isabel vai gerar uma criança, vai ter um filho, e o nome dele vai ser João. Perceba que o anjo descreve sobre João e vai dizer, ele vai trazer paz, ele vai trazer alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento. E ele vai continuar dizendo, vai ser um menino separado, não vai beber bebida forte, nada que deriva do vinho. Vai ser alguém separado para Deus, trazendo arrependimento aos filhos de Israel. E vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Só que você percebe no texto, no contexto da história, que Zacarias cria-se uma dúvida, uma incredulidade, dizendo: como isso vai acontecer, visto que eu já sou avançado em idade e a minha esposa também? E o anjo se apresenta dizendo: olha, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e como prova disso, vai ficar mudo até que essa palavra se cumpra. Irmãos, perceba que coisas que Zacarias estava orando, agora que estavam prestes a acontecer, cria-se uma incredulidade no seu coração. Ele orava por algo, ele clamava por algo, e quando isso está prestes a acontecer, então ele olha o seu cenário, ele olha a sua condição, ele olha o seu contexto e diz: não tem como acontecer, visto que eu sou avançado em idade. Zacarias não fala nem da esterilidade de Isabel. Ele está falando: ei, eu sou velho e a minha esposa também. Como que ela vai gerar? Como que nós teremos essa criança? Só que perceba, irmãos, e eu costumo dizer isso sempre, que cenários desfavoráveis não desfavorecem Deus, oh glória. Cenários complicados não complicam a Deus de trabalhar. Coisas que são impossíveis para o homem não são impossíveis para Deus. Zacarias está olhando a sua condição e está dizendo: não tem como, não há possibilidade, visto que ele olha o seu cenário, o seu contexto. Mas o seu cenário que desfavorece a Zacarias nunca desfavorecia Deus. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer que ele fica mudo, e quando ele sai, ele não tem condições de ministrar as bênçãos sacerdotais verbalmente. Passa-se algum tempo, Isabel começa a gerar, e cai o dia em que a criança vem ao nascimento. Eles fazem o ato da circuncisão, e a casa está cheia, porque era de costume deles, naquele dia, no ato da circuncisão, preparar as pessoas, estarem no lugar onde eles faziam essa recepção, também para colocar o nome da criança. E o costume era, a tradição era, o nome do menino será o nome do pai. Só que a Bíblia vai dizer que eles chegam diante de Isabel, dizendo: Isabel, que é o nome da criança? Ela diz: o menino vai se chamar João. Cria-se uma dúvida naqueles que fazem a pergunta, e eles vão até Zacarias, ao pai, porque eles conhecem o costume. O nome da criança tem que ser o nome do pai, ou seja, Zacarias.
Quando eles chegam diante de Zacarias, dizendo: Zacarias, qual é o nome do menino? Zacarias pede uma tábua, escreve o nome do menino, e eles leem, e estava escrito: o nome do menino será João. E neste momento que ele escreve e que as pessoas leem o nome João, a boca, a língua dele se destrava. E Zacarias louva ao Senhor. A Bíblia é clara que tem pessoas assustadas. Por quê? Porque eles estão vendo todo o cenário. Primeiro, Isabel era estéril. Segundo, eles eram avançados em idade. Terceiro, o menino não vai se chamar Zacarias, ele se chamou João. E há uma questão sobre aqueles que estão ao redor, olhando o cenário, olhando a situação. E aí é onde surge essa pergunta no versículo 66. Quem será, pois, este menino? A ideia deles é: esse menino vai ser quem? Quem esse menino vai se tornar? É porque tem gente olhando o cenário e está vendo que o cenário não vai favorecer, não vai direcionar pelo contexto, não vai se tornar real, muitas das vezes, aquilo que Deus determinou. Só que o que nós percebemos aqui logo a princípio é que o contexto desfavorável que João nasce, ou seja, com mãe estéril, com pai avançada idade, mãe avançada idade, e o pai em algum momento incrédulo, isso não impediu Deus de fazer com que João Batista nascesse, oh glória. Perceba que o nome João significa cheio de graça, oh glória a Deus por isso. A mãe era estéril, mas o menino cheio de graça. O pai por algum momento foi incrédulo, mas o menino cheio de graça. Sabe que Deus ministrou ao meu coração? Está mandando lhe dizer, que talvez o seu cenário familiar não aponta para que você viva aquilo que Deus determinou. O cenário de João Batista, com pais avançados de idade, mãe estéril, não favorecia João viver talvez aquilo que Deus tinha determinado, mas Deus é aquele que sustenta a sua palavra. Tem gente me ouvindo que o seu cenário familiar, o seu contexto familiar, ou o contexto que você está agora, não aponta para aquilo que Deus determinou, mas deixa eu lhe dizer, Deus ainda continua sustentando a tua palavra. O cenário que João viveu, o cenário que você vive, não pode ter influência naquilo que Deus determinou. João vai ser alguém escolhido pelo Senhor, é alguém escolhido pelo Senhor, é alguém que Deus o levantou, é alguém que Deus separou, é um menino cheio de graça, mas tudo que ele está vivendo, tudo que ele viveu no seu cenário familiar, não impediu de Deus cumprir aquilo que ele tinha na vida dele. É Deus dizendo para alguém, talvez o seu cenário pareça não favorecer aquilo que Deus determinou, mas o importante é o que Deus falou, é o que Deus determinou sobre a sua vida. Mãe estéril não impediu de João nascer. Pais avançados em idade não impediu de João nascer. A pergunta é, o que você olha no seu cenário que aparentemente parece ser um impedimento para que Deus faça, para que Deus realize? Não fique preso nisso, não fique preso nisso. Deus sempre sabe como trabalhar e como fazer e como executar a sua palavra. João nasce, oh glória, João nasce e é um menino cheio de graça. O cenário não é bom, mas João nasce e além de nascer é cheio de graça. João não é cheio de vinho, João não é cheio de coisas ilícitas, João não é cheio de coisas promíscuas, João é cheio de graça e além cheio de graça, o texto vai dizer que ele seria cheio do Espírito Santo, oh glória. Eu quero que você entenda que Deus nos chamou para isto. Deus nos chamou não para uma vida top. Deus não nos chamou para nos enchermos de vinho em que há contenda. Deus nos chamou para enchermos do Espírito Santo. Perceba, irmãos, que Deus está levantando João aqui e João não é o Cristo. João não é o Messias. João não é a luz, mas ele vem anunciando acerca deste que viria após ele. João não é o cordeiro, mas anuncia quem é o cordeiro. João não é o noivo, mas é o amigo do noivo. João é alguém que está sendo escolhido por Deus, que foi escolhido por Deus para anunciar sobre este Cristo. Eu creio que Deus está levantando e já levantou pessoas para que anunciem acerca deste Jesus, para que preguem acerca deste Jesus,
Que ele virá como veio nos tempos de João? Não, mas que ele voltará. Oh, glória a Deus. Deus escolheu você. E além de João ser alguém que nasce num cenário, num contexto desfavorável, se eu posso dizer assim, e também nasce cheio da graça, cheio do Espírito Santo, é alguém também que vem com coragem, com vigor, para falar, para pregar, para anunciar, para denunciar o pecado. João é alguém de coragem. João é alguém de vigor. Perceba que Deus vai trabalhando na vida de João. Para quê? Para que tudo que o anjo, através de Deus, citou a Zacarias, ele pudesse então vivenciar isto. Irmãos, isso aqui é para você que precisa entender que Deus nos escolheu. Deus te escolheu. O cenário seu não favorecia você nem estar aí assistindo esta palavra. Talvez o seu contexto, porque alguém talvez olhou para ti e disse: vai ser igual a mãe, vai ser igual o pai, vai ser igual a tia. Você não vai ser igual a ninguém, você vai ser conforme Deus determinou. Você será conforme Deus assim falou, e receba essa palavra da parte de Deus. Além de ser quem Deus determinou, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser cheia da graça, vai ser cheio de graça e de poder, com coragem para falar. Irmãos, nos dias em que nós vivemos, Deus conta com pessoas com coragem. Deus conta com pessoas com vigor. João Batista é alguém que é alguém de coragem, mas alguém também separado. Ele não beberia bebida forte, bebida derivada do vinho, seria alguém separado. Separado, a gente coloca aquele termo santificar, santificação, que é ser separado, mas eu preciso entender que ser separado é ser separado para a função, ser separado para a utilidade. É isso que Deus requer de nós. Deus não quer que você viva uma vida promíscua. Deus quer, e eu preciso entender isso. Quem quer viver para Deus e com Deus precisa se renunciar, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Deus conta conosco. Ei, Deus conta conosco. Deus conta com você para quê? Para que você possa ser alguém que anuncie, que pregue com coragem. Você percebe que o maior milagre não foi talvez apenas o nascimento de João. O milagre que você está percebendo aqui é João, diante de tudo isso, se tornar quem Deus determinou. E essa palavra que eu quero deixar para ti: você será quem Deus falou. Você se tornará quem assim Deus determinou. Você não será, não seguirá aquilo que alguém falou. Há uma dúvida, há um pensamento, há um questionamento, e as pessoas no versículo 66 estão dizendo: quem vai ser este menino? E talvez quem te cerca está perguntando e talvez pensando: quem ele será? Quem ela se tornará? Mas deixa eu lhe dizer, a mão do Senhor, como diz o texto, e a mão do Senhor estava com ele. As pessoas podem talvez ter essa pergunta na mente, mas vão precisar entender que a mão do Senhor está com você. Deus assim o escolheu, Deus assim o chamou. Para quê? Para anunciar sobre este Cristo, para falar desse Jesus. E aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, aquilo que Deus falou que você será, se tornará, pode ter certeza, Deus é poderoso e Deus assim o fará. Você, por mais que o seu cenário não seja favorável, Deus assim favorece todo o cenário para que você se torne aquilo que Ele determinou. Fique com essa palavra, manda para alguém, compartilha com alguém, porque alguém precisa entender quem Ele é em Deus, o que Ele pode em Deus, o que Ele pode com Deus. Deus abençoe.